Bom, primeiro queria dar as boas-vindas aí ao nosso público, agradecer aí a presença, também agradecer ao Everton, né? Meu nome é Sérgio Hart, né? Eu sou fundador da Cena Digital e hoje a gente vai falar sobre IA, né? Para variar. Eu tenho sempre conversado com os colegas CIOs, buscando entender os principais desafios, metas, dores, e a maioria se encontra numa situação de início de implementação, né? De IA, tentando equacionar questões como governança, segurança, capacitação, cultura. E quando eu converso com alguém que está demonstrando bons resultados, eu acho bacana compartilhar com o pessoal do grupo. E eu já fiz isso com o Igor, que é o CIO da construtora OEC, fiz isso também com o Reinaldo Cima, que é o CIO da MRV, e com vários outros. E hoje eu queria então trazer o Everton Zikovics, que é o CIO do Banco Senf, que tem uma jornada super bacana para compartilhar com a gente. Então, gostaria de começar aqui apresentando o Everton, que é o diretor de TI e de operações do Banco Senf. Ele construiu uma trajetória sólida de 24 anos nessa instituição, sendo que o Everton já atua há 28 anos em TI. Ele é formado em sistemas de informação, com especializações em gestão bancária, melhoria de processo de software e planejamento e gestão de negócios. O Everton vai conversar com a gente sobre a jornada de IA do banco e eu gostaria de passar então a palavra para o Everton. Everton, agora é contigo. Obrigado aí. Então vamos dar uma introduzida aí no tema antes de qualquer coisa, dar um contexto, né? Na verdade, eu nunca tive a intenção de colocar IA, tá? Ela nunca começou com um contexto de dizer, eu preciso colocar IA aqui dentro da empresa. Esse não era o objetivo. Então, basicamente, o que a gente imaginava era que, de fato, precisava ganhar eficiência, resultados aqui dentro. Então, o que aconteceu? Em 2017, antes mesmo dos GPTs aparecerem, né, os LLMs, o que aconteceu é que eu tinha um desafio aí que o processo de atendimento nosso, ele estava tão grande, ele era a metade da empresa praticamente era atendimento. E a gente estava crescendo e esse atendimento estava aumentando cada vez mais e praticamente era impossível aí a gente continuar de pé em resultado em função aí de que esse atendimento, que era praticamente analógico aí, muito pouco digital, ele se pagasse. E aí o que aconteceu foi que foi nesse período que eles me colocaram aqui, deram mais as áreas operacionais para mim e falaram, olha, você vai ter que resolver essa bucha aí e vai resolver a situação aí, não sabemos como. Então, foi basicamente nesse momento que eu entrei, né, no processo de diretor de TI e operações. Foi nesse momento que eu comecei a pegar a primeira área aí de atendimento, depois veio mais 2 áreas operacionais aí de produtos bancários e operações de cartão de crédito, mas basicamente eu tinha que chegar e reduzir esse custo. E quando eu entrei lá, na situação, é de chorar, né? Você olha a primeira vez, você chora, você fala, e agora? Começa por aonde, né? Porque não tinha dados, não tinha nada, e eu tinha uma regra básica que me colocaram que eu não podia usar TI, o desenvolvimento que era da minha área, eu não podia usar em prol disso, ou seja, eu ia ter que entrar lá com um portfólio, aprovar projeto, do mesmo jeito como se eu tivesse sendo qualquer outra área da empresa. E eu vi que a conta não fechava mesmo. Então o que a gente acabou fazendo na época é encontrar uma ferramenta, que era uma ferramenta na época era a WDG, hoje a gente é da IBM, que é uma ferramenta de RPA. E a gente começou a colocar essa ferramenta de RPA para fazer tarefas no segundo nível, pelo menos para liberar o pessoal para poder trabalhar no primeiro nível. Só que quando eu comecei a fazer esse processo, eu vi que tinha uma deficiência também da gente ter os dados, para saber exatamente o que eu precisava melhorar. Nesse momento a gente percebeu e falou, preciso do pessoal de BI. A gente tinha 8 pessoas de BI aqui, começamos a trabalhar com eles, não entregavam, demorava muito para entregar. Por quê? Porque tinha uma fila gigante de pessoas fazendo BI. Então, aí a gente montou uma estrutura e eu resolvi, de fato, fazer com que quem fizesse os BI seria minhas próprias áreas de atendimento. Tanto essa WDG quanto o pessoal de BI falou para mim na época, é loucura, você vai colocar RPA para quem não entende de TI e BI para quem não entende de TI. Então, foi essa ideia de trazer RPA e, efetivamente, dados, né, para as áreas operacionais que fizeram com que eu começasse a criar um programa aqui internamente, de estruturar um processo para fazer as automações, começar com automações,
que foi esse início bem simplório, com Power BI aí, e com RPA. E o processo era muito lento, 2020, 2019, 2020, a gente estava tendo resultado, mas resultados lentos, porque é difícil treinar pessoas na parte tecnológica, apesar de que eu tinha identificado o Python como uma ferramenta também muito fácil de se desenvolver, mas aí veio os LLMs, né? Os LLMs, o ChatGPT veio, e aí foi assim, time certo, momento certo, é agora que eu vou realmente treinar as pessoas mais rapidamente, tá? Mas antes de falar como é esse processo, né, lembrando que aqui eu sempre pensei em resultado, a ideia aqui é resultado. Eu não faço nenhum tipo de automação, nenhum tipo de uso de IA que não tenha um ROI atrelado, ou seja, eu preciso estabelecer uma meta para que aquela coisa aconteça. Então, a ideia não é fazer o desenvolvimento por desenvolver, só para dizer que tem IA. Então, antes de eu dizer o que a gente de fato fez aqui dentro, eu queria mostrar alguns cases e tal que deram certos aqui, algumas informações que eu consigo de fato mostrar como que a gente está utilizando esses processos, tá? Então aqui, só para indicador, desde quando a gente começou as automações e o uso de IA dentro do atendimento, falando do atendimento, é aquele atendimento não com aplicativo e nem site, eu estou falando aquele pessoa que ia ligar para cá ou ia entrar em contato através de um e-mail, chat e tudo mais. A gente já tem hoje isso, 89% de todo atendimento que é feito aqui dentro da Zenf é feito através de robôs, ou seja, não é atendido. Isso dá uma economia de mais de 1 milhão aí só de colaboradores que hoje precisariam estar atendendo essa demanda que a gente tem hoje, tá? Até 2026, a gente já conseguiu hoje, a gente tem um legado aqui que é feito em Delphi. Então é um legado que fez um Delphi, quase não tem profissional mais na área de Delphi. Então é um legado que é muito difícil de a gente dar manutenção. A gente conseguiu criar uma esteira da IA que ela consegue converter as telas de Delphi numa estrutura nova já. Cada tela hoje, as IAs estão levando para converter, testar, validar em torno de 2 a 3 horas. Então a gente já conseguiu mapear que até 2026 a gente vai estar com o legado 100% convertido e vamos deixar de usar Delphi até o final do ano, né, esse legado. E essa conversão, de novo, não é feita por nenhum desenvolvedor, tá? Ela é feita exclusivamente com ferramentas de IA. A gente também aqui tem essa meta aqui, hoje a gente está com o uso de IA para quem está usando, a gente tem algumas, não é todos os desenvolvedores que estão usando, a gente tem hoje 1/5 dos desenvolvedores usando IA. Para esse pessoal, a gente aumentou em 32% a velocidade de entrega de software. E a gente tem uma meta agora, até o final do ano que vem, para chegar a 70%. Então, a gente quer chegar em 70% na velocidade de entrega de software final, tá, com essas ferramentas. Também o que a gente consegue fazer hoje? Lembrando, pessoal, que assim, tudo isso que eu estou falando, a não ser a parte de programação, todos os itens que eu vou mostrar aqui para vocês foram feitos por pessoas de operações, ou seja, pessoas que aprenderam a utilizar as ferramentas e estão executando isso que eu estou mostrando aqui através desses colaboradores, seja do RH, seja do atendimento, seja de operações bancárias. Então, quem está fazendo todo esse processo que eu vou mostrar agora são pessoas efetivamente de operações, ou seja, não está onerando a minha TI. Né? Então, o que a gente já consegue fazer? Hoje a gente tem e-mails diários inteligentes, tá? E-mails que vão para presidente, vice-presidente, diretores, dizendo, olha, tá aqui, ó, a gente está encontrando aqui, os relatórios estão aqui, ele dá os dados, mas também dá sugestões do que deve ser feito, inclusive pede uma anuência, você não quer que eu faça isso, você não quer que eu abra uma atividade, você não quer que eu peça para alguém validar isso. Então a gente já tem integrações dentro desses e-mails inteligentes, onde o próprio diretor, com um clique do e-mail que ele esteja viajando e tudo mais, e com um clique ele aciona as áreas para validar um dado que está estranho, por exemplo. A gente também já faz projeção de risco de crédito, modelagem preditiva. O Banco Central precisa, a gente precisa dar alguns indicadores para ele de risco, também a gente consegue fazer através dessas IAs, né? Hoje, dossiê para cliente, quando a gente fala dos vendedores, antes de abordar um cliente, a gente tem todo um dossiê que é feito de potencial cliente, se vale a pena ou não abordar o cliente. Então, antes da gente fazer, ele faz toda uma varredura e entrega esse dossiê para o pessoal de vendas, para que daí só assim
ele consiga, de fato, fazer o processo aí de venda, né? O atendimento também, o RH hoje, mais de 60% das requisições do RH hoje, quem atende também são uma IA. O RH não precisa mais atender, então eles pegaram documentaram todos os itens, todos os processos, e hoje quem responde é uma IA também pelo RH. Já falando ali de engenharia, infraestrutura, a gente tem softwares aí de self-healing, né, que são aqueles softwares que, sei lá, uma máquina caiu, ela se recupera sozinha, ela aciona, manda um WhatsApp, liga para os colaboradores para alguma situação, mas enquanto isso já vai colocando outra máquina provisionada e assim por diante. A ideia é que quando alguma pessoa de infra não estiver olhando ou aquela pessoa está demorando para agir, esses softwares de IA já estão agindo aqui para a gente com relação ao ambiente, tá? A gente também tem validações, por exemplo, hoje a gente tem validações de garantia de imóveis. Então, muitas vezes a gente vai lá, faz uma garantia de imóveis, uma IA vai, com base nessa primeira garantia que deu, analisa se o cara que fez a garantia não supervalorizou só para ganhar lá, né, ganhar uma garantia do imóvel maior. Nisso aí a gente acha pelo menos uns 3% aí de falhas com o pessoal que está fazendo garantia de imóveis, que supervaloriza uma pressão que geralmente é da pessoa que está querendo que valorize mais seu imóvel para conseguir um capital de giro aqui maior. Então a gente já consegue reduzir aí 3% de falha aí nesse processo, que parece pouco, mas quando tem essas falhas a gente está falando aí de um crédito muitas vezes 80%, 90% maior, que se o cara dá um calote, você praticamente não tem como receber esse valor, né? Também a gente tem aí, que eu falei, né, aceleração da substituição do legado, tá? Esses são alguns dos itens, lembrando que o que eu estou mostrando aqui não são todos, são só alguns que a gente tem. Também aqui na área de observabilidade, né? O que a gente faz hoje? Hoje a gente tem um monte de agentes que ficam analisando o negócio. Não é aqueles Zabbix da vida, aquele Grafana que olham se a máquina, a infraestrutura está funcionando, se a máquina está ok, não é isso. Ela olha se a operação está ocorrendo. Então ele vai em nível de operação, ou seja, saber se o cliente está... Se o número de pagamentos de contas está coerente com o horário, com o período, ele faz uma estatística histórica e começa a analisar se aquele comportamento está aceitável por um momento, né? E a gente tem esses agentes todos feitos em Python, que eles fazem o quê? Eles avisam problemas e se for muito grave, ele toma ação. Então hoje a gente já tem processos aí de tomada de ação. Além disso, a gente tem um gerente, aí uma figura, um gerente digital mesmo, de observabilidade, que ele faz o quê? Ele pega esses logs do dia de ontem, dá uma olhada no que os agentes menores avisaram e vê se tudo junto, esses alertas, se ele não consegue encontrar mais insights. Nisso também, essa análise é como se o gerente estivesse avaliando os outros agentes, né? Como se fosse um gerente olhando os outros agentes de monitoramento, ele acaba tirando alguns insights que a gente, quando olhando as mensagens individualmente, a gente não enxerga. Então ele acaba dizendo, olha, tem 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo aqui, eu acho que você está com um problema X, Y, então ele começa, de fato, a avisar a gente. E acho que o mais interessante vem na sequência, a gente já ligou esses agentes com o comunicador interno, como se fosse aí um Slack, né, aqui interno nosso. E aí o que acontece? Quando, vamos dizer que um desses nossos agentes de monitoramento manda uma mensagem dizendo, olha, estou com problema, está com problema no pagamento de contas, eu acho que a quantidade de erros está muito alta. Hoje os colaboradores escrevem, consegue fazer a consulta das últimas 3 horas para mim? Esses agentes criam um SQL, eles têm determinadas permissões, tem um guardrail de que eles podem ou não fazer, fazem a consulta e entregam um Excel para as pessoas já fazerem a análise. Que antes eles tinham que abrir tela, fazer extração, achar que tela é. Hoje, no próprio processo, né, então ele recebe uma mensagem de erro ali, de monitoramento, avisando, olha, você está com um problema aí, de fato, no teu pagamento de contas. Você pode escrever no próprio chat dizendo, veja o SQL, veja todas as transações que deram erro, vejam dos últimos 3 dias para mim e se tem alguma diferença dos últimos
dos últimos erros para os erros de hoje, e tudo isso quem faz por trás são esses agentes. Então ele interage, cria SQLs e devolve para o operador que está ali recebendo aquela mensagem. O que a gente faz hoje? A gente faz uma série de segurança para anonimizar tabelas e tudo mais, porque mesmo que a gente mande para a OpenAI, ela fale que não vai lidar com os nossos dados, né? A gente fica naquele receio. Então o que a gente faz? A gente muda o nome de tabela, muda uma série de situações, faz quase que uma criptografia, manda para o OpenAI ou para o Gemini, e quando volta a gente descriptografa aí esse processo, tá? Bom, então essa é a questão aí, o que eu quero dizer são todas as questões aí de que hoje a gente, não são só essas, tá? Essas são só algumas das questões que a gente usa automação e IA. Lembrando que para que as pessoas que são de operações conseguirem fazer tudo isso sozinhas, né? A questão de aprendizagem através dos LLMs que a gente tem no mercado está sendo muito utilizado. Então aqui eu queria só uma última situação, fora nós aqui internamente, que a gente tem os nossos agentes, a gente também tem alguns cases de terceiros que a gente pegou, né? Então terceiros quer dizer que a gente contratou uma empresa que trouxe esse know-how aqui para dentro, tá? Então entre elas está aqui a de cobrança. Então hoje, esse dado de hoje está 80,21% da nossa cobrança é feita automaticamente por robôs. Ou seja, ninguém mete a mão no processo. E a taxa de conversão dessas cobranças, seja de cartão de crédito, de capital de giro, são N tipos de cobrança aqui, com o pessoal inadimplente, 80,21 é o número que a gente faz automatizado, e elas têm mais efetividade, ou seja, as pessoas pagam mais quando pela questão automatizada do que pelas pessoas, questão humana, né? Conversando, né? A gente só mantém, obviamente, a questão aí de ter a parte humana, porque muitas pessoas não têm ainda aquela questão de querer realmente conversar com uma máquina, mas os números, né, a gente vê a média de mercado versus o que a gente tem hoje aí, então você vê que é uma quantidade significativa. Outra questão que a gente faz todo o monitoramento hoje, antigamente a gente tinha umas escutas de telefone ou análise de conversa no nosso atendimento, que era fazer a parte de qualidade para ver se esse atendimento estava bom, seja de cobrança ou do atendimento geral. Hoje é feito todo por monitoramento por agentes, ou seja, os agentes que analisam e dão insights dizendo, olha tal operador, olha tal pessoa, olha tal ligação. Então hoje a gente de fato não tem mais escuta, né, de ligações e nem de análise. E também utilizando aí a revisão da IA para não só fazer os nossos contratos aí, mas para revisar contratos de terceiros. Isso começou a ser bastante utilizado aí por diretorias, por pessoal jurídico, para fazer esse processo. Então, o que eu queria dizer é a amplitude, só mostrar para vocês a amplitude de soluções, lembrando que todas essas têm ROI, tá? Ou seja, todas essas teve resultado. Nenhum desses daqui que eu mostrei são questão que não deram certo. Tem projetos que não dão certo? Sim, tem projetos que não dão certo. A gente encosta ele e isso é um processo de experimentação, infelizmente é um processo de experimentação. Entre perdas e ganhos aí, o ganho está muito à frente, tá? E o que eu queria dizer para vocês é só como que eu criei a estrutura aqui dentro. É aí que talvez seja a parte mais interessante. Primeiro eu quis dizer aí o que eu consegui fazer o processo, mas aqui, como que eu chego nisso? Porque todo mundo acha que vai abrir um prompt, vai digitar e vai sair resolvendo coisas, né? E aí que talvez seja o grande problema da situação, porque esse vislumbre, ele tem um grande problema. Quando você fala de OpenAI, Gemini, você tem que lembrar que ele está com 5% de todo o conhecimento do mundo. 5% o quê? 5% o que é? É tudo que está da empresa para fora. Da empresa para fora, se tem dito assim que é 5%. Agora, os 95%, que é todo o conhecimento que você tem da tua empresa, que ela precisaria aprender sobre a tua empresa, ela não tem. Então ela vai fazer aquelas perguntas para a gente, que a gente faz no dia a dia, elas são muito ricas quando a gente revê as respostas, porque assim, a gente fica vislumbrado porque é um conhecimento de uma coletividade. Mas quando a gente fala de empresa, trazer esse conhecimento geral, ele não serve. Então tem que haver um tipo de treinamento, tem que ter um tipo de adaptação para isso. Então essa aqui é a grande questão. E como que a gente fez isso? A primeira coisa, que não tem nada a ver com IA, a gente começou nada a ver com IA, que é a questão aí de fornecer dados para colaboradores, né? Então a gente criou
quase que vários data leaks aqui, para cada área com a sua respectiva segurança, né, e anonimizados os dados, e a gente fornece dados para esses colaboradores, que começou para fazer RPA e fazer Power BI. Então eles tinham toda a autonomia de gerar dados. Então eles tinham como analisar dados. Nessa brincadeira, quando eu falei aqui no início que a gente tinha 8 pessoas de BI, hoje a gente tem uma só. Porque a gente não faz... o pessoal de BI, chegou um momento que estava sendo 5 vezes mais lento que o pessoal de operações para fazer BI. Porque as ferramentas ficaram mais fáceis, o Power BI ficou mais fácil, né? Outras ferramentas que tem de mercado ficaram mais fáceis, você tem LLMs para te ajudar, e o pessoal de especialista em BI não tem uma coisa que o pessoal de operação tem, que é conhecer o negócio. Então a gente começou a ver que dar os dados para essas pessoas acelerava o processo de análise de dados. Então essa foi a primeira estrutura, esse foi o primeiro tijolinho antes da gente falar de IA. Sem ele não dá, sem dados não dá. O segundo tijolinho é a questão do low code. A gente começou com RPA e tudo mais, só que o que aconteceu? O RPA, a gente viu que ele é muito limitado, ele só clique de tela e tudo mais, e a gente começou a treinar o pessoal para criar sistemas de execução através de Python. Então a gente começou a instalar VS Code na máquina do pessoal de operações. Eles faziam o processo de desenvolvimento de software e mandavam por uma esteira CI/CD, né, para que o pessoal de TI mesmo avaliasse se o código está ok, se não tem nenhum problema e nada. Então a gente começou a criar essa esteira e a gente começou a automatizar o processo do dia a dia, ou seja, tem processo aí de tarefas ali de operações que teria que entrar numa fila, ser desenvolvido e tudo mais. Só para dar o tamanho da situação que a gente conseguiu, com o Python aqui, a gente criou 3 novas vertentes dentro da Zenf, que é seguros, consignado e seguro, consignado e capital de giro, PJ, né? A gente pegou essas 3 novas vertentes, que elas são gigantes, e a gente tem a mesma quantidade de pessoas operacionais. A gente não aumentou o time nesse caso. Ano que vem agora, 2026, inclusive a gente vai começar a reduzir os times. Depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre a questão de reduções e tal, mas a gente conseguiu manter a mesma situação de time por causa das automações. Sem automação, possível, nós teria que ter um time para cada uma dessas novas vertentes, né? E aí veio, por penúltimo, vamos dizer assim, a questão de criar um framework, que a gente acabou vendo, a gente precisava de um cientista de dados. Pô, mas contratar um cientista de dados, a gente vai cair no mesmo problema do Power BI. A gente vai contratar alguém, ele não vai ser especialista na área e a gente vai sofrer. O que a gente fez? Criou um framework com uma série de análise de dados. E aí o que acontece? A pessoa vai lá, passa as tabelas, onde estão os logs, onde estão a operação, e esse framework faz uma análise geral, inclusive já dando alguns parâmetros para monitoramento, alguma mapa de calor, insights e tudo mais. É claro que para esse framework, precisa ser tabelas e processos que têm volume. Processos que acontecem uma vez por dia, 5 vezes na semana, não adianta, tem que ser que tenha um volume constante, né, de operações. E a gente criou esse framework para que a gente evitasse, a gente ainda vai precisar de um cientista de dados aqui, mas nesse momento o framework está ajudando nesse processo. E mais recentemente, obviamente, né, a gente colocou essa criança aqui, que é o N8N. Tem outros no mercado, tem o Make, mas N8N a gente instalou dentro da nossa operação e o negócio começou a escalar mais ainda. Então, o N8N permite fazer fluxos, né? 6 fluxos, inclusive, porque Python, geralmente a pessoa vai fazer um Python, vai fazer outro Python, mas não tem um fluxo. E aí, quando a gente colocou essas ferramentas de N8N, só para dar um número para vocês, a primeira pessoa que começou a utilizar isso, é uma área bem operacional, que ela não estava muito automatizada, ela conseguiu automatizar 70% do trabalho dela em 2 semanas. 70%. E ela já foi promovida aí a pessoa que hoje está fazendo só automação, né? E o que a gente fez no Python especificamente, dos pilares tecnológicos? A gente viu que eles começaram a gerar telas mesmo para consultar sistemas e tudo mais. O que a gente acabou fazendo? A gente, da TI daí, aí a gente não deu para eles, deixou a TI, criou um módulo com segurança e tudo mais, governança, em que
eles conseguem mandar um sistema de Python, a gente converte ele dentro desse sistema, com segurança e tudo mais, e disponibiliza para a empresa inteira. Obviamente, cada gerente pode dar permissão se quer ou não tela, né? Mas a gente gerou uma esteira que quem está gerando sistemas hoje através de Python visuais já são o pessoal de operações, né? Então você tem os fluxos com N8N e mais a questão aí do Python gerando telas. E por último, tá? É o Cursor. Gente, se as pessoas não estão usando, se vocês não estão usando uma ferramenta tipo o Cursor, agora, se eu não me engano, saiu uma outra, saiu da Google, eu só esqueci, o Gravity, acho que é Gravity, saiu. Se vocês não utilizam essa ferramenta e tem programação dentro da empresa de vocês, vocês estão perdendo dinheiro, tá? Porque realmente essa ferramenta é a que permitiu fazer aquilo que eu falei de eu estrangular 100% do meu legado até 2026. É uma ferramenta em que, qual que é o poder dela? Lembra quando eu falei para vocês que aqui a gente não tem contexto quando a gente fala para um chat GPT da vida? Então você tem que dar o 95% que é o contexto da tua empresa. O que o Cursor faz? Ele vai até a base, o GitLab local teu, e faz uma análise do teu código-fonte, ou seja, ele entende a tua empresa. Ele não está olhando um código externo, ele está olhando o código da tua empresa. Então, é com essa ferramenta que a gente aumentou em 32% a velocidade aí de desenvolvimento, e a minha previsão, colocando o N8N mais Cursor, até o final do ano a gente quer chegar em 70%. Então 70% é de fato a junção dessas ferramentas. Então assim, o que eu tenho de ferramentas é isso. O que eu tenho de a empresa? O que a gente tem de empresa para que isso funcione? Então aqui na instituição a gente criou um grupo de trabalho, a gente se reúne todas as terças-feiras, uma pessoa pelo menos de cada área da empresa, ela vai para lá para tentar fazer alguma automação que tenha algum resultado positivo para a área, podendo ou não usar IA, entende? A ideia é ela trazer alguma situação para automatizar para que tenha um retorno. Hoje, isso é dado de hoje, a gente tem 95 iniciativas lá sendo produzidas, 95 nessa questão. E aí, logo em seguida, a gente tem outro dia um fórum, já um comitê de IA, que aí é para falar sobre governança, ética e compliance. Então a gente deixa o pessoal livre para pensar e criar, e tem uma área específica no dia seguinte para falar, putz, será que está certo isso aqui? Se a gente, dessas 95 iniciativas, será que não tem nada que fere alguma coisa? Então a gente acaba tendo isso. Terceiro item, a gente tem capacitação de N8N, de Power BI, de Python, criado por funcionários para funcionários. Não é um curso enlatado que vem de fora, é um curso mostrando as nossas ferramentas, para quem que ele entra em contato, para quem que ele tem. Então, são cursos montados para a gente aqui, né? E que inclusive é interessante, os colaboradores gostam muito de fazer, né? Dar aula e fazer esse processo. E como cultura, a gente teve que estabelecer algumas coisas, né? A cultura em relação a aprendizado rápido, né? Ou seja, pode falha mesmo, vai dar problema, a gente sabe que vai dar problema, e se dá, não penaliza, porque se você penalizar, o cara nunca mais vai fazer essa questão, né? A segunda a gente contrata com essas capacidades de IA, e também usando IA, tá? Para ter esse mesmo perfil, a gente hoje faz contratação utilizando IA, e o último, e é fundamental, por isso que eu comecei com isso desde a introdução, a gente tem o foco de aumentar números. A gente não, se amanhã ou depois chegar, sei lá, alguma nova tecnologia que não seja IA, seja para aumentar a eficiência, a gente vai largar a IA e vai através dessa outra ferramenta. Então a gente aqui, apesar de estar falando de IA, é a ferramenta da vez, mas não é ela que a gente se importa, ou seja, a gente está preocupado aqui, realmente aqui com uma eficiência operacional. Tá? Então, esse é o ponto, e por isso que tem todos esses processos que eu falei hoje, que a gente vem utilizando. De novo, se esses 95 aí, a gente tiver até a metade do ano que vem, a gente vai ter um ganho de eficiência muito grande. É isso, eu só queria falar só um pouquinho sobre a questão de demissões e tal. Sim, todas as implementações, principalmente do atendimento, toda vez que eu não preciso mais da pessoa, a gente de fato está tirando pessoas. No caso do atendimento, eu consegui fazer um bem bolado, que eu consegui mover, a gente conseguiu criar uma área de vendas. Então toda vez que eu
eu tenho vaga na área de vendas, eu já vou jogando as pessoas para a área de vendas, porque a área de vendas, elas se pagam, né? Ou seja, tudo que o colaborador que você contrata, ele se paga, então você não precisa ter problema com relação a custos em relação a isso. Mas na grande maioria a gente tinha, eu estava falando isso para o Sérgio, a gente tinha em torno de 850, 860 funcionários, hoje a gente está em 610 e eu acho que daqui 4, 5 anos eu quero ter 300 funcionários, entendeu? Ou seja, a minha meta na minha cabeça é de chegar em 300 funcionários. Porque, de novo, eu não acho que as empresas vão conseguir ser eficientes se elas continuarem com aquela visão antiga que um gestor tem que ser gestor de 200 pessoas, gestor de 100 pessoas para dizer, olha, eu sou bom se eu tiver 100 pessoas embaixo de mim. Eu acho que a gente tem que começar a abrir mão dessa situação, ou seja, não é o gestor mais foda, não é aquele que tem um monte de gente, mas aquele que dá mais resultado, né? E hoje a gente tem uma cultura ainda de, eu tenho lá gerentes embaixo de mim, tem um status quo. E eu acho que a gente tem que ter o status quo de resultado, e não o fato aí de essa questão de ter mais pessoas embaixo. Então, eu acho que sim, eu sei que é polêmica a questão de demissões, mas se a gente não fizer isso, a gente vai ser atropelado por outros países. Eu tive recentemente, em março, eu tive na South by Southwest, lá nos Estados Unidos, que é uma feira de praticamente futurologista, né, pensa as questões do futuro, e tive 20 dias agora em Coreia do Sul e China. A gente fez uma imersão lá, justamente para pegar os conhecimentos e ver como está a China, né? E é o que eu digo, gente, se a gente não começar a se mexer em usar ferramentas, parar de achar, mas isso é bolha, isso não sei o quê, e começar a usar para, de fato, se der resultado, né, ou seja, olhar resultado, a gente vai ser atropelado, porque o pessoal realmente está vindo com uma força muito forte. Então é isso, gente, o que eu tinha realmente para transmitir aí de conhecimento era isso, como a gente está fazendo, né, e eu acredito muito nisso. O pessoal me chama meio de maluco aqui algumas vezes, mas eu acho que de fato é o que dá resultado. E tinha uma pergunta para fazer, né, entre várias, mas quanto tempo demorou para você começar a gerar resultado? Então, esse é um problema sério, porque é difícil eu calcular agora, porque gerar resultado, o primeiro resultado ele é mais longo, foi para fazer as pessoas acreditarem que era possível na área operacional mandar pessoas de operação fazer coisas digitais. Esse foi o mais demorado. Isso começou em 2017, 2018, e eu só fui realmente, as pessoas que foi quando praticamente mandaram o pessoal de BI embora, foi em 2022. Então você vê, são 4 anos aí, mas de novo, aí o problema não não tinha, né, lembra que não tinha tecnologia, não tinha GPT, não tinha processo. Eu acho que o tempo hoje é muito menor, mas o mais difícil é convencer, principalmente o board e as pessoas, os gerentes em volta, que eles vão ser TI. Porque quando você fala assim, eu vou levar a TI para todos os lugares, ele fala, cara, você quer super valorizar a tua área. Eu falei, não quero valorizar a minha área, eu quero que seja eficiente no processo. Então, vender essa ideia de, imagine, você tem que dar dados para a pessoa, imagine você dá um VS Code na mão de todo mundo, você dá liberdade para as pessoas. É um assunto que para muitas empresas vai dizer, na tua dá, mas na minha não dá. Mas veja, a gente é regulado pelo Banco Central, a gente tem regulação gigante aqui, e dá para fazer, e eu acho que é o único jeito de competir, mas acredito que hoje levaria, para se começar um processo como esse, se você tiver pessoas boas ali na parte de infra e cultura, eu acho que em um ano e meio, você consegue começar a ter aí, de fato, resultados grandes, tá? Resultados pequenos, eu começaria com PA e Python, que isso aí dá bastante resultado. Para quem já começou, vai para as próximas fases aí, que tem muito sentido. Rodrigo, quer fazer alguma pergunta? Quero sim. Primeiro, antes de fazer a pergunta, parabéns, Everton, pela apresentação. Obrigado por compartilhar aqui. E muito rico aqui o que eu pude acompanhar com você aqui, tá? Eu queria entender, acho que duas coisas. Essa estrutura de TI, se você puder compartilhar, o Sérgio perguntou aqui, né, sobre o tempo para chegar numa condição de poder mensurar resultado, e a minha dúvida, um pouco nessa linha, está relacionado a que time de TI precisou ser dedicado para isso, para fazer isso acontecer, Everton? O time de TI, na verdade, foi difícil convencer o pessoal técnico
liberar um pouco de espaço, né? Liberar o espaço. Mas, assim, a promessa que eu acabei fazendo, pessoal de banco de dados, principalmente na anonimização, é que faz agora que eu vou liberar o teu trabalho ali na frente. Abre um espaço que eu vou livrar o teu problema lá na frente. Chegava o pessoal de desenvolvimento e fazia a mesma coisa. Então, eu fui negociando assim, eu prometo para você que eu vou liberar o teu espaço. Então, a próxima vez que você tiver uma demanda que ia ser minha, eu corto e você se livra desse processo. Então, basicamente foi assim, eu liberava uma equipe dessa de banco de dados, uma equipe que eu diga 1 ou 2 pessoas durante um mês para fazer os primeiros, e depois eu não precisava mais dela. Entende? Entendi. Então, no começo, o pessoal lá, a gente tem um diretor específico de banco de dados e de segurança aqui, a gente combinou, sentou, teve que negociar toda essa questão, até para ele acreditar na questão. Então, no início, na estrutura, sim, você gasta um tempo aí, mas eu digo que 1 mês para cada uma das áreas, vamos dizer assim, para banco de dados 1 mês, para segurança um pouco menos, mas para desenvolvimento também, porque algumas coisas aqui você tem que fazer um CI/CD, né, para que tenha uma esteira de validação ali. Então foi um tempo aí relativamente pequeno, tá? Eu considero isso um tempo pequeno. Pequeno mesmo. Mas tem um detalhe, correndo certos riscos, né? Então, assim, a gente não sabe, tá tateando esse negócio, não sei se a gente não abriu demais e tal. Então, de lá para cá, a gente tem interações, pelo menos 2 vezes no mês das equipes, para checar se a segurança está ok, para hoje dar manutenção. Só que as próprias, e gerou um negócio interessantíssimo, tá? Vocês viram que tem ali questões de desenvolvimento mesmo, de IA. O pessoal de desenvolvimento não queria IA. Só que o que aconteceu? O pessoal de operações começou a fazer software e fazer BI, e aí o pessoal de TI, tanto de TI como os gerentes de projetos, falou assim, peraí. E aí, aquilo que você falou assim, de começar a usar o tempo deles, eles começaram a usar a IA. Aí se você vai ver a conta, você vê que esse tempo realmente que eu prometi, que eu não sabia ao certo se ia dar, ele se paga, entendeu? Ele se paga na cabeça das pessoas, inclusive. Ela percebe assim, o cara realmente parou de dar. Então, assim, é mais uma questão de arriscar, tá? Não dá para fazer esse processo sem arriscar. Não tem. Hoje eu digo que eu tenho uma estrutura que ela tá mais com governança e tal, mas no começo era meio aberto. Entendi. E ali, quando você disse, criou os data lakes ali, essa parte de governança, não sei se você pode compartilhar ou não, é o quê? Tipo um Databricks, assim, que você usa para poder... Eu uso o Dremio, eu uso o Airflow para fazer migração dos dados e uso o Dremio para disponibilizar. E aí a ideia, basicamente, a gente não mantém dados totais, a gente mantém dados dos últimos 3 meses, para que a pessoa não extraia dados, porque daí o que acontece? Ele tira 3 meses, precisa que o pessoal de BI faça todo, ele manda o BI para lá e só troca a base, né? Ou seja, o pessoal de BI só troca a base e faz o processo. Então a gente limita a base em 3 meses. Então ele tem 3 meses e essa base está anonimizada, porque daí o Airflow, quando a gente migra, a gente já migra com os dados anonimizados. Então você não tem CPF do cliente, não tem nada desse processo, entende? Então aí acaba gerando uma chave que, se eu precisar rastrear alguém, o pessoal de banco sabe que aquela chave é de algum cliente único que está lá, que ela migrou. Mas a estrutura é Airflow e Dremio, tá? Airflow e Dremio. Um Dremio para cada setor, daí, no caso, né? Para ter a governança. E esse próximo passo de avaliação de desempenho, que a gente também aqui utiliza hoje, você começa a entrar no próximo ano com um ciclo de performance, então você começa a pensar nessa... avaliação. O que fazer e como fazer usando isso, né? E nós estamos no mesmo momento aqui, né? De pensar sobre. E já tem um processo bem maduro aqui de avaliação de desempenho e tal, mas ainda sem a introdução de IA para poder fazer a avaliação ou a análise da própria avaliação de desempenho. Essa avaliação que vocês estão pensando é tipo um desenvolvimento interno, usando São 3 visões que a gente tem. Assim, para o desenvolvedor final, o programador mesmo, a gente vai tirar as métricas pela própria base do GitLab, né, mais Cursor, com base em algumas situações de entrega dele, processo de entrega. Então ele é mais numérico e qualitativo pela quantidade de erros e tal. O cara do analista de negócio, a gente tem uma esteira que a gente fez com o N8N, que depende de quanto ele está gerando de novos softwares, porque lá tem a parte de UX. Então, hoje, toda essa documentação é feita do analista interagindo com as IAs, né? Ou seja, numa esteira,
Então a gente vai calcular pelos artefatos que ele gerou e pelas entregas finais. Legal. Agora, o mais interessante é do Tech Lead. Por que acontece? O que a gente percebeu que é um problema que a gente tem hoje com o desenvolvimento com o Cursor? O Cursor não sabe, ele olha o fonte, ele sabe do fonte, mas ele não entende, ele não sabe, ele tenta imaginar a estrutura que está de DevOps por trás, a estrutura que está de empresa. Então, a gente começou a gerar artefatos para desenhar a estrutura da empresa, para dizer quem é quem, inclusive dando nome, olha, o cara do banco é o fulano de tal, e ele não gosta que faça trigger, e ele não, e coloca todas as características dos profissionais que estão aqui, e dos profissionais que a gente quer. E aí o Tech Lead, quando ele faz uma análise de um novo projeto, ele vai ter que desenhar o fluxo e escrever. Para quê? Ninguém lê hoje, certo? Mas a IA lê. A IA lê. E aí a avaliação dele vai ser por essa quantidade de artefatos aí que ele vai gerar, de estruturas que ele vai gerar. Porque essa mesma estrutura vai alimentar as IAs para eu chegar naquele 70% que eu tenho. Porque hoje ele não sai, alucina ou não sai com qualidade, porque ele está indo buscar os dados lá de fora, que é do mundo inteiro. Agora, se eu crio a minha estrutura aqui e mostro para ele, desenhar o que é a minha estrutura de DevOps e como eu quero que ele trabalhe, aí o software fica saindo com qualidade melhor. Porque, na verdade, é como se você estivesse treinando um desenvolvedor novo. Você tem que explicar para ele, olha, não faça trigger porque o cara de banco não gosta, não faça não sei o quê, só que isso fica tudo em small talk, né? E o que a gente está transformando é esse small talk em contexto para botar, injetar dentro da IA. Então, se alguém roubar o nosso contexto, não vai fazer diferença. Porque se eu pegar o contexto da minha empresa e jogar na tua, não vai funcionar. Não vai funcionar. Entendeu? Tom, mais uma vez aí, super obrigado. Obrigado também a todo mundo aí que assistiu.